Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste momento, os que tiverem acordado, vamos fazer junto a respiração da vida. Mas quem ainda está dormindo, mas assim que se acordar, também façam a respiração da vida. Vamos lá? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, faça esse teste todos os dias, assim que abrir os olhos, clamar pelo nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor e o ardor no Espírito, podemos sim abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler 1 Reis, capítulo 2, Atos, capítulo 5, Salmo 125 e Provérbios 16, 25, que diz para mim e vocês, lembre-se, amados irmãos, amadas irmãs e todos que estão me ouvindo, Provérbios 25, ele diz o seguinte, 16, 25, ele diz, olha, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, lembre-se, há caminho que parece direito ao homem, mas só existe um caminho. O caminho é o nosso Senhor, amém? Louva-se a Deus. Pondera um pouco sobre esse pequeno e cheio de realidade Provérbios. Louva-se a Deus. E depois que lermos a Bíblia, com certeza Ele tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim no alimento diário. Quem tem alimento diário? Quem não tem, nós estamos aqui prontinhos para ler as pepitas do alimento diário para quem não tem, amém? Ouçam bem, louva-se a Deus. O alimento diário que todos os dias traz essas pepitas bem desfrutáveis, e o volume é o 2, cuja série é a mesma. Cristo, o centro conector da obra de Deus. O título geral é A Reconexão do Homem com Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus tem usado bastante a sua palavra e que nós, como seu irmão, podemos também desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. Louva-se a Deus. Nós estamos na 4ª semana, cujo título é A Restauração do Povo de Deus, revelada no livro de Ezequiel. Louva-se a Deus. Hoje, graças ao Senhor, é quarta-feira, tem muitas pepitas ótimas. Tem as leituras bíblicas, que já lemos, né? Mas podemos reler novamente, porque relendo com certeza Deus vai iluminar mais e mais os nossos corações. O ler com oração também já lemos bastante. Diz o seguinte para você, 1 Pedro 2,9, parte A. Vós, porém, é com nós, viu gente? Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, ouçam bem, propriedade, e aí tem mais essa, é exclusiva de Deus. Olhe só e ouçam só o que Deus está dizendo nesse versículo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, por isso que nós não podemos mais falar qualquer coisa e viver de qualquer maneira, porque nós somos essa propriedade exclusiva de Deus. Temos que estar encabeçados nele. Louva-se a Deus. E hoje o título é Filhos de Sião e Reino de Sacerdotes. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, sabemos que vemos
hoje uma situação normal da igreja. Lembre-se em Joel, capítulo 2, versículo 23, ele diz o seguinte para nós: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Está chovendo, né? Como vocês sabem. Chovendo aqui em Palmeira dos Índios. Ele está dando justa medida. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, amadas irmãs de ouvido. Esses filhos de Sião são os que lutam pelo Senhor. Esses são os verdadeiros filhos de Sião. Os que lutam pelo Senhor. Sião é o que? É o lugar onde ficava o que? A fortaleza do rei Davi. Jerusalém, lembre-se, simboliza toda a igreja. Mas Sião é uma parte de Jerusalém que defende o rei e luta pelo rei. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos ser esses filhos de Sião que luta pelo reino de Deus. Aconteça o que aconteça, mas vamos lutar pelo reino de Deus. Ó Senhor Jesus. E lembrando, Deus está chamando a igreja em Filadélfia. É nós, para fazer parte de Sião. Lembrando sempre, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, estamos travando uma luta contra as trevas. Como? Tirando as pessoas do império das trevas e transportando-as para o reino de Deus. Então, sabemos que não é fácil ir ao campo do inimigo e tirar essas pessoas. Mas, antes de eu e vocês irmos, nós sabemos que o Senhor já está esperando conosco. E o que nós devemos fazer é ir segundo o mandato do Senhor. Sempre o Senhor está mandando. Lembre-se bem disso. As pessoas não são resgatadas sem luta. Com certeza. As pessoas, como é que vão ser resgatadas sem luta? Por isso que, amados irmãos e amadas irmãs, vamos lutar pelo reino de Deus. E lembrando, quem semeia sabe que a chuva precisa cair na hora certa e a colheita também precisa ser na hora certa. Senão a plantação vai morrer e não há frutos. Lembrando sempre que quando a igreja está em situação normal, o Senhor manda chuva na hora certa. E o que tem presenciado há quase 5 anos? Ó Senhor Jesus, a igreja precisa perceber. Nós temos que perceber, neste momento final, a importância da palavra profética. Ela será como chuva na hora certa para o Senhor abençoar sua igreja e encerrar esta era. Portanto, e vocês precisam cooperar com a edificação do corpo de Cristo e com a edificação da igreja para o Senhor encerrar essa era. Lembrando sempre, né, que aquele povo que saiu do Egito carregava a forte influência da cultura egípcia. E lembrando, quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos e demorou para voltar, os filhos de Israel prenderam quem? Arão, irmão de Moisés, né? Que ele fizesse deuses, aqui é um deus com D minúsculo, porque achava que precisava deles para os guiar pelo deserto. Dê uma olhadinha lá em Êxodo 32, 1 ao 4, vocês vão entender. E lembrando, a primeira geração foi formada pela cultura egípcia, por isso morreu no deserto. Que o Senhor nos conceda, vamos pedir ao Senhor que nos conceda misericórdia e nos dê o mesmo espírito de Josué e Caleb para entrarmos na boa terra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. E que tem outro ponto também que eu achei bem desfrutado. Lembre-se que Deus disse para mim e você. Deus queria que todos os servissem, falando isso, todos nós precisamos servir, viu? Servissem como sacerdote, mas por causa da influência egípcia, somente a tribo de Levi, eles ficaram do lado de Deus. Com isso, infelizmente, só essa tribo poderia entrar no tabernáculo para servir. Então, amados irmãos e amadas irmãs, não pensem muito, vamos ficar do lado do nosso Senhor. E foi nessa época que na igreja, esse sacerdote foi restaurado. Em sua primeira epístola, Pedro nos diz, completinho aqui: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
de propriedade exclusiva de Deus. Ouça bem, falou no início, na hora lei, agora está falando de novo para mim e vocês. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E lembrando, o Senhor quer que toda a igreja lhe sirva. Não é um ou dois, não, é toda a igreja lhe sirva. Por quê? Porque Deus detesta a obra dos nicolaítas, que é uma hierarquia entre clérigos e leigos. O clericalismo foi introduzido, amados irmãos e ouvintes, na igreja a partir do século II e copiou do judaísmo as vestes especiais e ritos e cerimônias hierárquicas. Ó Senhor Jesus! Mas lembrando, as 12 tribos marchavam como um exército seguindo a nuvem, conforme a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. As tribos não tinham autonomia para ter sua própria direção, mas todas seguiam a direção, ouçam bem, é o que eu e vocês precisamos, dessa direção dada por Deus, por intermédio de Moisés. Lá no Moisés, aqui é pelo Espírito Santo. Hoje não é diferente, somos muitos membros, mas um só corpo. Lembrando sempre que nós vivemos em cidades diferentes, amados irmãos e ouvintes, em igrejas diferentes, mas fazemos parte de um só corpo, um só povo. Na luta pelo reino, somos um só exército. A obra do nosso ministério é a edificação do corpo de Cristo. E Deus estabeleceu os apóstolos para assumirem a liderança das igrejas. Então, não fiquem mais em dúvida. A liderança da igreja é estabelecida pelos apóstolos. Por isso, vamos seguir o segmento dos apóstolos. Louva-se a Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos ouvir e praticar a sua palavra. Eu preciso praticar a palavra. E sei que tem esperança ainda para mim, amém? Louva-se a Deus, para todos nós, né? É só nós queremos. E meu pontinho de quarta-feira foi o seguinte: amados, sabemos que estamos travando uma grande luta contra as trevas, tirando as pessoas do cativeiro de Satanás e transportando-as para o reino de Deus. Por isso, é muito importante nós estarmos sempre conectados com o Senhor. Louva-se a Deus, que o Senhor possa ganhar mais e mais os nossos corações. E lembrar, quando eu e vocês estamos servindo ao Senhor de todo o nosso coração, com certeza a edificação no corpo de Cristo. Portanto, não percamos mais tempo. Vamos nos se dar mais para a palavra. Vamos nos se doar mais para a palavra. É isso que Deus quer de cada irmão e cada irmã. Amém? Fiquem todos na presença do Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, nem que seja um versículo, que tem muitos versículos bons aqui hoje, leiam, passem-os para os outros. Frase também. Alguém está precisando desse versículo, desta pequenina frase, que pode fazer sentido na vida desta pessoa que ouvir. Amém? Louva-se a Deus. Sim.